que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Agora vá comigo para o verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saiu dali, chorou amargamente. Senhor, é a tua palavra. E nós te pedimos que essa palavra nos vivifique e nos modifique nessa noite. Que a gente nunca mais seja as mesmas mulheres que entramos aqui nessa noite. Que o Senhor realmente nos transforme de dentro para fora, começando na nossa mentalidade. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente fala assim: como Pedro pôde? Pedro estava junto, toda vez que Jesus chamava um grupo seleto de discípulos entre os 12, Pedro estava incluído. Sempre. Em todos os grupos, Pedro estava. E a gente olha para ele e fala: Pedro, que picareta. No Evangelho de Mateus não aparece que foi Pedro que cortou a orelha, mas foi Pedro. Em outro evangelho, se não estou me enganado, em Marcos, o nome tanto de Pedro quanto do soldado que teve a orelha cortada, que era Maico, foi revelado. Malco. E nesse texto, a Bíblia diz que foi Pedro. Por que Pedro? Apesar de andar tão intimamente com Jesus, apesar de 3 anos caminhar com ele, apesar de ter assistido tantos milagres e maravilhas, apesar de amar o Mestre extremamente, eu não questiono o amor de Pedro. Pedro amava Jesus. Senão ele não teria largado a vida dele e seguido o Mestre. Porque Pedro, que amava tanto, que estava tão junto, que caminhava junto, foi capaz de negar o Senhor? Quando a gente vê o princípio do capítulo, nos versos 33, 34 e 35, a gente vê um Pedro sendo movido por suas emoções.
Pedro estava envolvido emocionalmente com Jesus. E naquela hora eu creio plenamente que ele estava sendo sincero nas palavras dele, que disse, não, Senhor, de que maneira nenhuma, todo mundo pode te negar. Eu jamais vou te negar. Mesmo que seja necessário morrer com o Senhor, eu morrerei com o Senhor. Agora, a Bíblia fala sobre Pedro, mas o texto diz que todos os discípulos disseram o mesmo. Olha comigo aí. No verso 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus mostra a Pedro, diz a Pedro, você vai me negar assim. Por que negamos ao Senhor? A gente fala muito de Pedro, mas nós também negamos ao Senhor. O que é negar? No dicionário, negar é afirmar que uma coisa não é verdadeira ou não existe. Dizer que não. Não aceitar a existência de. Contestar. Não confessar. Não assumir. Rejeitar. Recusar. Desmentir. Proibir. Não permitir. Dizer que não. Recusar-se. Tudo isso é negar. E eu quero pegar o 4 e os 6 itens dessa definição do dicionário. Não confessar, não assumir, desmentir. Como nós não confessamos o Senhor? Como nós não assumimos o Senhor? Quando nós desmentimos o Senhor? Quando nós vivemos uma vida destoante das nossas canções, destoante da nossa aparência de justiça. Uma fé emocional, uma fé que se baseia naquilo que a gente sente e não naquilo que a gente conhece de Deus. Então a transformação que Deus quer fazer em nós, ela começa aí. Não adianta você frequentar a igreja, você vestir a roupa adequada, você falar o crentez fluente, você cantar as canções de amor para Jesus, você se reunir em todos os congressos de mulheres na grande Boston. Não adianta nada disso se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus que tem levado você a negar a você mesmo, a tomar a sua cruz e segui-lo todos os dias. Quem é crente não é crente só na igreja. Quem é crente no trabalho. É crente enquanto limpa a casa dos outros. É crente enquanto faz faxina, enquanto limpa a igreja, enquanto estuda, enquanto vende. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, Jesus habita em você. Mas o que a gente tem visto de uma maneira crescente e escandalosa no nosso meio, infelizmente, é um povo que fala uma coisa, mas faz outra. É um povo que tem aparência de justiça, mas tem uma vida podre. E eu não estou falando só das ovelhas, eu estou falando dos altares. Então a gente tem que repensar, porque Jesus vai sacudir, gente. Jesus vai sacudir essa figueira. Que tipo de vida a gente está levando? Será que a gente está vivendo uma fé emocional? O nosso relacionamento com Deus depende daquilo que Ele falar comigo. A gente está vendo os nossos cultos se transformando cada vez mais. Eu não sei como é que é aqui, gente. Mas eu estou dizendo eu viajo o Brasil inteiro, o mundo todo, mas eu estou mais tempo no Brasil, é claro. Então eu estou dizendo do que eu estou assistindo na nossa nação. Um culto que virou mais autoajuda gospel. As nossas canções falam mais do nosso umbigo, do nosso ego e das nossas necessidades do que da glória de Deus. Então, culto foi uma palavra que foi distorcida, porque agora o culto é para o nosso ego. O momento do culto, onde a gente presta culto a Deus, é a hora do louvor e da adoração. A gente fala de quem Ele é, da sua glória, da sua majestade, do seu poder. E enquanto a gente é conectado a esse amor nos cura. Mas a gente arrumou um tanto de manivela, sabe? Um tanto de artifício, um tanto de artefato, na intenção de nos ajudar emocionalmente, mas a nossa ajuda emocional ela até funciona. Eu vou cantar sobre você uma música que te encoraje, e isso é maravilhoso.
É maravilhoso quando eu canto sobre você uma música que te encoraja, que te levanta, que te consola. Mas isso dura só um tempo. Agora, o amor de Deus que vem através do relacionamento, vai sendo derramado em você, ele vai te curando e te restaurando e mudando você de dentro para fora. E a gente está muito acostumado. Eu vou no culto, vamos ver lá o que aquela mulher tem a falar. Vamos ver se aquele louvor vai ser bom. O povo sai do culto falando, não, louvor não foi bom não. O louvor não é para você. O louvor é para Deus. E a gente está tão viciado nessa linguagem de que o louvor é para mim, 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 que o ministro de louvor, ao invés de ser um ministro de louvor, virou um animador de auditório. O ministro de louvor está aqui para adorar a Deus. Do púlpito é a extensão do quarto dele, da vida que ele tem de adoração. O ministro de louvor, o que credencia o ministro de louvor é a vida no quarto, uma vida de adoração. E o que derrama lá, derrama aqui. E ele não precisa da manivela, ele só precisa de adorar a Deus, porque a atmosfera vem e te envolve e te leva. Mas a gente está viciado. E nós colocamos os ministros de Deus em xeque. Então, por exemplo, um pastor que sustenta uma igreja, que cuida de uma igreja e que vive da sua igreja, ele se vê tentado a pregar uma palavra que acaricia o seu ego, entendeu? Não vou te confrontar, por isso que eu sou itinerante. Porque a igreja comigo não ia sobreviver. Eu acho que eu sou um socorro, assim, né? Quando o pastor... não sei como é que o pastor Reiner é aqui, mas... né? Tem uns crentes... Eu estou aqui para receber. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Jesus deu a própria vida. Você quer receber. Dá a sua vida. Dá a sua vida. Dá a sua vida. Sabe por que a gente está doente, emperebado? Porque a gente está trancafiado no nosso egoísmo. Oh, coitado de mim. Oh, meu Deus. Ah, meu passado. Ah, minha dor. Gente, dor todo mundo tem. Eu fui molestada sexualmente dos 2 aos 10 anos de idade. E quer saber? Deus não desperdiçou nada. Até isso, Ele usou para me tornar a mulher que eu sou hoje. Perdedor é o capeta. Ele que é um perdedor. Eu não sou uma perdedora. Eu escolhi ter a vida de Deus e a cura de Deus. E o amor dele que cura. Não é a manivela gospel que te cura. Quando a gente se abastece em Deus, quando a gente se relaciona com Deus, não tem jeito da gente continuar emperebado. Ele vai te apertar, Ele vai te moer, tem dia que vai ser difícil, mas Ele está te apertando para o seu bem. Sabe, a gente põe tanta culpa no inferno, mas eu creio da seguinte forma, o inimigo, ele age. E não é para ele ser menosprezado. Ele é asqueroso, sagaz, e ele sabe o que te apetece. Ele sabe como é que ele vai comendo pelas beiradas, sem ser óbvio. Ele vai te dando corda para você se enforcar. Mas o Senhor é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, se você está passando um perrengue aí, Deus está permitindo? Se Deus está permitindo que o diabo toque em algumas áreas da sua vida, como ele permitiu na vida de Jó, aguenta firme aí. Porque ele tem um propósito nisso. Ou então ele tem uma correção. Porque a gente sempre se coloca no lugar de Davi. Né? Quando a gente vê a história de Davi, que história linda. E a gente vê antes do confronto de Davi e Golias, Eliabe, o irmão mais velho, invejoso, vindo ali. O que você quer? Aqui vieste aqui. Aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu conheço a presunção do seu coração. E que vieste aqui para ver a batalha. O cara vomita no irmão. O irmão só foi ali para levar notícia deles para o pai e levar provisão para eles. Estava lá. Mas aí Deus queria usar Davi. E aí, quando a gente lê esse texto, por exemplo, todo mundo se coloca no lugar de Davi. Tem alguém da minha casa que está me perseguindo. Ninguém se coloca no lugar do invejoso do Eliabe. Ninguém se coloca naquele que está ferido com o sucesso do outro. Seu irmão está prosperando e você está com dor de cotovelo. Deus está fazendo na vida do outro. Você fala, oh Deus, por que você não faz na minha? E aí a gente fica nessa comparação, nessa competição, nessa mesquinharia, jogando indireta no Facebook. Isso não é. Isso é quem vive uma fé emocional.
O dia que Deus te atende os desejos, você fica feliz. Deus está me honrando. E ainda esfrega a sua vitória na cara do outro. Isso é uma fé emocional. Você não precisa de esfregar a sua vitória na cara daquele que está passando pelo vale, não. Porque a vida dá volta, querida. Deus é tão maravilhoso que Ele leva a gente no alto da montanha e depois Ele leva a gente para o vale de novo. Porque senão a gente fica estragado, mimado, e mal educado, e mal agradecido. Deus é um Pai amoroso. E o vale tem propósito. Essa que é a delícia de pertencer a Deus. Nada na nossa vida vai ser desperdiçado. A sua dor não vai ser desperdiçado. Tudo é um trabalho de Deus na sua vida. Às vezes Ele te leva no vale para te dar um coração mais humilde. Para fazer olhar para outra que está passando dificuldade e se identificar com ela e ter sensibilidade e servir a sua irmã que está, às vezes, desempregada. Quando a gente tem tudo, a gente vive só para o próprio umbigo. Nos tornamos vaidosas, arrogantes, presunçosas. Achamos que viemos à terra para ser servida. No último, na Santa Ceia, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. O ensino que ele enfatiza para os seus discípulos. Ele tomou uma toalha, se cingiu da toalha, abaixou e lavou o pé dos 12. Ele já sabia que Judas iria traí-lo, o texto diz. Mas ele lavou o pé de Judas também. E ele está falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo agora, mas vocês vão entender mais tarde. O legado do cristianismo é esse. Enquanto vocês servem ao outro, vocês serão curados. Quem quer ser grande, seja esse o que sirva. Mas as nossas canções falam de vitória, de promessas. Tem uma promessa de Deus que a gente esquece dela. No mundo tereis aflições. Você está sofrendo? Você está passando dificuldade? Então eu quero te oferecer uma outra perspectiva nessa noite. Para de sentir dó de você mesma. Você é filha do Altíssimo. Se você está passando por uma prova, é porque Deus quer que você seja aprovada. E se você não passar na prova, ela vai repetir. E repetir, e repetir. E se prolongar até o seu coração se curvar a quem Deus é. Quando nós vivemos uma fé emocional, isso não acontece. A gente está num relacionamento utilitarista com Deus. E aí, Deus, quando é que o Senhor vai fazer e acontecer? Pedro estava falando aquilo porque a última coisa que ele imaginava é que Jesus seria crucificado. E sabe, eu tenho para mim, gente, que Judas também pensou, é claro que ele não vai ser crucificado, eu vou ganhar uma grana, depois vai sair ileso. Ele fica solto, vai ficar tudo bem. Eu tenho certeza que o picareta do Judas pensou isso. E tem muito crente também pensando isso, por isso que está vendendo Jesus aí por 30 moedas. Eu vou pregar na sua igreja se você me dá uma oferta de tanto, senão eu não vou não. A gente fica vendendo Jesus de 30 dinheiros e fala, não, mas a gente tem que... Gente, eu entendo aqui, vamos abrir um parêntese nessa história. Eu entendo um músico, por exemplo, que está na estrada, um cantor, uma cantora, e tem uma banda inteira que viaja junto. Pessoas que vivem do ministério. A Bíblia diz que aquele que vive do altar, vive para o altar, que coma do altar. Então, é justo. Sem usura, sem abuso. Com justiça, né? Para que todos os músicos que se dedicam a viajar, têm família para sustentar, que eles tenham condições de sustentar as suas famílias. Não é disso que eu estou falando, entenda, não é disso que eu estou falando. Digno é o trabalhador do seu salário. O que eu estou dizendo é, eu só vou lá se me pagarem tanto. O que eu vou ganhar com Jesus? Eu quero viver da obra, porque eu quero acordar ao meio-dia, não vou orar nunca, só vou lá com o meu carisma que Deus me deu, com a voz que Deus me deu, vou cantar, o povo vai ser visitado e eu ainda ganho uma grana. Trabalho fácil. É o mesmo espírito de Judas. Os Judas da modernidade continuam vendendo Jesus por 30 dinheiros. E Pedro, quantas similaridades nós temos com ele? Quem somos nós para falar mal de Pedro? A gente continua com a faca na cintura. A gente já foi alcançado por Jesus. Jesus já alcançou, mas a espada está lá. Não mexe comigo não, que eu sou crente, mas não sou besta. Né? A gente corta a orelha, a gente corta o pescoço, a gente corta a cabeça do irmão. Né? Em nome de Jesus. A gente faz isso em nome de Jesus. Pedro queria defender Jesus, olha que ironia. Pedro defender Jesus.
Né? E a gente também, você já fez isso? Você já fez? Vem uma pessoa que está, gente, sendo judiada por Satanás, aprisionada no pecado, e fala, eu não creio nesse Deus seus aí, isso é tudo mentira, pastor é ladrão, ai de você! Sai, Satanás! A gente é tão diferente de Jesus, né? Jesus se assentava com pecadores, a gente corre deles. Ou então a gente se separa deles. Porque fulano tem essa vida podre. Eu sou tão limpinha. Deus que sabe, né? Gente, eu não vim aqui para acusar. Eu vim aqui para te despertar. Porque se a gente vive uma fé emocional, nós terminaremos por negar Jesus. É fato. Hoje você está apaixonado por Jesus. Hoje você está entregue, porque a igreja está cheia, porque está tudo correndo bem. Os relacionamentos dentro da igreja são maravilhosos. Todo mundo te recebe bem. O pastor prega o que você gosta. O louvor é do jeito que você gosta. Que maravilha! Oh, Jesus, te amo, Jesus. Mas aí vem o desemprego, vem um racha na igreja, uma conversa fiada, um sai falando mal, o outro maldiz, o outro fofoca, o outro fala mal de você, conta uma mentira a seu respeito, ou revela uma verdade que não era para ser revelado, aí você fica ferido, perebada para todo lado, aí você fala, vou largar quem? Vou largar Deus. O que Deus te fez? Não, eu vou ser crente em casa. Vai ser crente em casa, só não sei em quê. Em quem? A igreja é o lugar que Deus criou para a gente ser trabalhado. É aqui que a gente exercita o perdão, a compaixão, andar a segunda milha, dar a túnica e a capa. Mas quando a gente vive uma fé relacional, a gente trata Deus, uma fé relacional não, uma fé emocional, a gente trata Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Ele existe para satisfazer os nossos desejos. Ou então como Papai Noel, se eu comportar direitinho, eu vou ganhar um presente. Deus vai me dar aquilo que eu tenho pedido. Quando você comporta direitinho, você ganha. Você ganha paz, você ganha alegria. Porque o cumprimento da lei só traz benefícios para a gente. Deus é Deus. Ele vai continuar sendo bom, eterno, fiel, majestoso. Quem se beneficia da obediência somos nós. Deus não tem problema de autoestima que precisa de você ficar, oh Deus, eu te adoro, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ou então, se você comportar direitinho, vou te dar uma estrelinha. Deus não é esse cara. Deus é Deus, é um pai amoroso e também que disciplina aquilo a quem ama, para que se torne uma pessoa melhor e para que transborde na vida do outro, do mais necessitado. Como que uma pessoa vai conhecer Deus se nós que somos a igreja estamos colocando o pé na porta? Como que uma pessoa vai conhecer Deus? Às vezes você chegou aqui cheia de dores porque o seu marido não é crente, porque o seu filho se desviou. E você está ferida com Deus. E puxa vida, Deus. Eu vivi a minha vida toda para o Senhor. E é isso que eu recebi em troca. Primeiro, quando a gente vive a vida para o Senhor, nós nos beneficiamos disso. Volto a dizer. Deus não te deve nada. Se Deus tivesse nos dado aquilo que nós merecíamos, a cruz era o nosso destino. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas, para que nós tivéssemos novamente acesso e relacionamento com Deus. Mas a gente não se relaciona com Ele. A gente se relaciona com a religião. A gente se relaciona com um grupo social que é chamado de igreja. E a gente fica aqui dentro, todo mundo junto, vindo na igreja todo domingo, mas todo mundo ferido. Todo mundo invejoso. Todo mundo ciumento. Gente, você acha gente para chorar com você. É fácil. Quando você está passando um problema, tem gente que é insensível, não percebe nada. Mas sempre tem alguém que, se tem um pouquinho de sensibilidade, se une a você, se compadece e se junta na solidariedade. Isso a gente vê. É só você conclamar a igreja para solidariedade que as pessoas vêm. Tem gente que nunca vem, mas tem gente que sempre vem. Agora, quando você prospera,
quando você é premiado, quando você é abençoado, muitas vezes você fica sozinho. Porque os seus irmãos não toleram o seu sucesso. Não toleram a sua bênção. Mal sabem eles que o sucesso aparente não significa ausência de problemas. Todo mundo, gente, tem luta. Todo mundo tem luta. Todo mundo tem aquela área que tem que ser colocada aos pés do Senhor todos os dias. Mas se o outro ganha aquilo que você estava esperando, você se ressente. Isso é fruto de uma fé emocional. Confiamos em nossos próprios sentimentos e emoções. Esse foi o erro de Pedro. Ele confiou no que ele estava sentindo naquele momento. É claro que eu não vou negar. Não, eu estou animado. Estou junto, estamos juntos. Ou então, a gente confia nos nossos sentimentos e emoções, não na empolgação, mas na tristeza. Às vezes você está tão triste, tão abatido, que você confia naquele momento. Gente, graças a Deus, o vale é temporário. Você tem que continuar andando para sair do vale. Mas tem gente que estaciona no vale, para no vale. Porque pensa, acredita nas suas emoções. E as emoções da gente, quantas vezes dizem para a gente? Não tem jeito. Ah, fulano, tem mais salvação não. Seu filho, vai para o inferno. Seu marido, depois de 30 anos você orando, já era. E você acredita nisso. E um pré-requisito para o milagre chegar é a fé. É a confiança. Então, eu não dependo das circunstâncias. As circunstâncias estão dizendo não. Mas eu creio na palavra de Deus. Na minha casa serviremos ao Senhor. Nem que o Senhor salve na hora da morte, mas o Senhor vai salvar. A gente tem que acreditar. E agir como quem acredita. Mas não, a gente fica, não vai dar. Não, olha isso. Acontece uma coisa, te paralisa. Não confie nas suas emoções, confie no que a palavra de Deus te diz. Pedro acreditou que ele jamais negaria Jesus. Ele acreditou que ele não negaria e mais, que morreria junto com ele. Mas na hora H, a emoção mudou. O medo tomou conta da valentia. Quando nós somos dominados pelas emoções, nos tornamos escravos das nossas emoções, é isso que acontece. O diabo usa a mesma emoção que você usa na sua fé, sabe? A mesma emoção que faz você chorar na hora da música bonita, a mesma emoção que fala, Senhor, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. Essa oração é perigosa, hein? A gente canta umas orações perigosas. Meu Deus. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Né? Cantar na hora é bonito, é emocional. Uau. Essa música me arrepia, mas na hora de viver, a gente, pula fora. Na hora que chega a dor, Deus, onde o senhor estava? Por que o senhor permitiu isso? Estou com raiva do senhor. Nunca mais vou na igreja. Era tudo mentira. Era tudo mentira o quê? Deus está com a gente na hora boa e na hora ruim, gente. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Finalmente, né, o pessoal começou a ressuscitar das composições. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É isso. Ele é Deus. E se eu vivo com Ele uma vida, eu sei que se nada der certo, se eu morrer, naquele grande dia, eu tenho uma promessa. Mas a gente não. As nossas emoções, elas são extremamente perigosas. Elas são legítimas, elas são maravilhosas. Deus colocou as emoções em nós, mas não para nós sermos escravos delas. Se você for escravo das suas emoções, você vai querer fazer só o que te der vontade.
E se a gente faz só o que dá vontade, o caminho parece ser bom, mas é caminho de morte. As emoções são maravilhosas, mas Deus precisa controlar, dominar, reinar sobre as nossas emoções. Para nossas emoções serem inclinadas pelo Espírito Santo que habita em nós, e não para o diabo se utilizar delas para nos tornar escravos e superficiais na nossa fé. Tomamos atitudes baseadas nesses sentimentos, opiniões e razões. Primeiro vem a emoção. Pedro primeiro teve a emoção. Não, claro que eu não nego. Mas foi com Jesus para o jardim. Quando chegou lá no jardim, não aguentou nem ficar acordado. Mas quando chegou, os soldados, ele tomou uma decisão baseada numa emoção. Ele sentiu raiva, sacou da espada, cortou a orelha do outro. Todas as vezes que nós tomarmos decisões baseadas nas nossas emoções, nós vamos plantar uma semente de morte. Todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. Sabe que alguém te disse um desaforo, você quer responder? Não responde, não. Teve um dia que... Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Teve um dia aí na semana passada que a minha filha caçula vai fazer 15 anos. A gente estava negociando umas coisas. Eu fui comprar o vestido dela aqui. Aí ela me instruiu e tudo. Quando eu já tinha comprado o vestido, ela falou que queria o outro. Coisa de adolescente. Aí eu falei com ela, filha, não dá para trocar. Então, quando a gente chegar aí no Brasil, você veste o vestido, você usa o vestido. Se não é esse mesmo que você quer, porque ela ficou em dúvida entre esses dois. Se não é esse mesmo que você quer, a gente vai ver o que a gente vai fazer, o que a gente consegue fazer, que ainda dá tempo. E aí, ela mandou um textão. Textão de adolescente? Sabe aquela coisa? Mãe e pai têm que dar proteção, amor, carinho, respeito, pão, escola e brinquedo. Lazer, né? Mas eu não tenho que dar uma festa de 15 anos. Esse já é um infinitamente mais. E aí a pessoa me manda textão. Me dá esse telefone aqui, João. João, não. João, você não pode ser emocional. Você está nervosa. Equilibra primeiro, depois você responde. Como é importante ter alguém para chamar a gente para a razão, né? Deixa passar essa raiva. Não é a hora de você responder. Você está dominada pela decepção, pela raiva. Não, a gente não age na decepção e na raiva. Todas as vezes que a gente agir na decepção, na raiva, a gente acaba com o casamento, a gente acaba com uma amizade de anos, por causa de bobagem. Por causa de infantilidade, porque não senta para conversar, para falar a verdade, para lavar a roupa suja. Meu Deus. Estou indo. Fecha a porta, pá. Estraga uma vida. Porque está de bico. Se a gente for dominado pela nossa emoção, gente, é isso que vai rolar. A gente corta a orelha, a gente corta o pescoço, a gente isola a pessoa da vida. A gente acaba com um casamento de anos por causa de uma crise, por causa de um momento. A gente aborta um negócio, uma sociedade a gente desmancha, porque estamos sendo movidos pelas emoções. Ah, não foi do jeito que eu queria. Espera. Ora. Põe diante de Deus. Senhor, fala comigo. Qual é a sua direção? Qual é a sua voz? Qual é a sua vontade? O que a sua palavra fala sobre esse assunto? Gente, isso é ser crente. Por isso que a Bíblia fala que um fruto do Espírito é domínio próprio. Por que domínio próprio? Domínio sobre onde? Sobre a nossa emoção, sobre a nossa vontade. Se você não se dominar na sua vontade, você não está produzindo fruto do Espírito. Se isso é um sintoma de que a vida de Deus não está crescendo em você. O broto sugador está roubando a sua vida. Sabe quando Jesus... É broto sugador, neném? Cadê o João? Cadê o João, gente? Está no telão? João, me responde, João.
É broto roubador. Roubador, obrigada. Quando Jesus está falando da videira, se a minha vida estiver em vocês, vocês produzirão muito fruto. Não é isso que ele fala? Na videira mesmo, tem um galho que cresce junto com o galho e se chama broto roubador. Ele tira a seiva, ele impede que a seiva da videira chegue no galho, mas ele não produz fruto. A única função dele é como um parasita, como uma praga, é sugar a vida da seiva. Então, o agricultor, ele tem que podar o broto para que a vida, a seiva da videira, vá para o galho e o galho produza frutos. E na nossa vida, gente, a gente se preocupa muito com o pecado. O pecado é um broto roubador. Um estilo de vida de pecado é um broto roubador. Mas não é só pecado, é distração. A gente se distrai com tanta coisa. Principalmente em épocas de tecnologia, você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, mas passa horas no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Horas nas conversas no WhatsApp, 1000 grupos. Mas não tem tempo para orar, Helena. A vida é muito corrida. Sério. Gente, se tem uma coisa que essa internet vai prestar, é para mostrar para Deus que nós somos indesculpáveis. Baixa aí, Anjo, quantas horas que ela gastou no Facebook? Brincadeira, gente, brincadeira. Mas ele pode fazer o que ele quiser, né? Quantos grupos na internet, né? Nós estamos usando essa ferramenta para a vida? Ou só para fofoca, maledicência e executar o irmão em vias públicas? Né? Cuidado com os brotos roubador. E as emoções é um brotão. Elas são algo legítimo, que podem levar a gente para o bem, mas se elas não forem governadas pelo Espírito, elas produzem morte, morte, morte. Morte nos relacionamentos, morte na família, morte no emprego. Tem gente que perde o emprego por causa de emoções alteradas. Governado pelas suas emoções, solta os cachorros no patrão. Quando confiamos nas emoções, nós somos dispersos, enfraquecidos e amedrontados. O verso 56 mostra isso para a gente. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos fugiram. Quando Jesus mais precisava deles, eles sentiram medo e fugiram. Será que o Senhor pode nos encontrar quando Ele mais precisa de nós? Quando Ele precisa que a gente manifeste a vida dEle. Quando Ele precisa que a gente apresente o Evangelho para uma pessoa que está sendo sugada. Quando Ele precisa que a gente faça uma visita. Quando Ele precisa que a gente divida os nossos sapatos com alguém que está descalço. Quando Ele precisa que a gente acolha na nossa casa alguém que não tem teto. Será que Ele nos encontra? Será que nós temos sido o corpo de Cristo? Mãos de compaixão, olhos de perdão, pés que caminham sobre a justiça. Será que nós temos abraçado pessoas que precisam só de um abraço? Ouvido pessoas que precisam só ser ouvidas? Vamos sentar, vamos tomar um café. Fala, o que está te afligindo? Põe para fora. Às vezes a pessoa não está nem querendo sua opinião, ela só quer falar. Será que nós somos encontrados pelo Senhor? Ou fugimos? Nos esgueiramos? Não nos comprometemos? Não, eu estou indo na igreja todo domingo, tá bom, esse negócio de vir, fazer flor, pregar flor. Não, não, deixa para quem tem talento.
A gente não quer se comprometer, a gente não quer investir, a gente não quer compartilhar, a gente não quer dar, a gente só quer receber. Isso é uma fé utilitarista. Eu me utilizo dos outros e de Deus. Mas na hora que é para eu dar, eu compartilhar, eu retribuir. E, gente, você não precisa fazer isso publicamente. Quanto menos gente souber daquilo que você faz de bom, maior o seu galardão. Faz caladinho, faz quietinho. Ninguém precisa saber. Mas faça. Faça. Faça pelo Senhor, pelo reino. Tem uma pesquisa recente que mostrou que pessoas com depressão crônica e clínica, ou seja, depressão clínica, gente, química, só se cura com medicamento. Então, pessoas com depressão química pararam de responder ao tratamento medicamentoso e começaram a enfiar mais fundo no buraco. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas que pararam de responder ao tratamento medicamentoso de depressão química e levaram para servir sopão numa casa que acolhia pessoas com necessidades, moradores de rua e outras pessoas. E essas pessoas com depressão, algumas ajudavam na preparação do sopão e outras iam servir. E elas ouviam as pessoas, se sentavam com as pessoas, trocavam ideias com as pessoas, tentavam ajudar. Em pouco tempo, mudou o quadro. Elas se tornaram outras pessoas. Sabe por quê, gente? Porque a nossa vocação é essa. A Bíblia diz, o Senhor fala, melhor é dar que receber. Gente, é tão lindo que quanto mais você dá, mais você recebe. Eu não sei como é que acontece com vocês, mas lá em casa eu tenho uma lei. Eu gosto muito de sapato, que mulher que não gosta. Mas eu tenho uma lei que eu me impus. Entrou um sapato, sai outro. Eu não posso passar daquele número de pares de sapato. Então, eu comecei a dar sapatos. E começou a entrar sapato. E quanto mais sapato eu dava, mais sapato entrava. Eu falei, meu Deus, Senhor, agora eu não sei nem qual que eu escolho para dar, porque eu gosto de todos. Dá o que você gosta. Que coisa impressionante. Quanto mais roupa eu dou, mais roupa eu ganho. É uma coisa impressionante. Tem um bazar missionário que uma amiga minha sempre faz. Ela vem no meu armário e leva um tanto de roupa. Gente, não passa mês. Eu ganho roupa, eu ganho blusa, eu ganho saia, eu ganho roupa. Gente, é impressionante. Melhor é dar. Mas não dá para querer receber, não. Isso aqui é só um adendo, tá? Dá. É uma delícia quando a gente vê a pessoa recebendo aquilo que ela precisa. E, gente, tem gente precisando de coisas que vocês não imaginam. Eu não sei, também estou falando da realidade brasileira, mas... Gente, eu vi uma menina chorando de gratidão porque recebeu uma marca de sabonete. Sabonete, desodorante, pasta de dente, coisa que a gente usa no dia a dia. Você já entrou no banheiro e na hora H olhou para o armário e não tinha papel higiênico? Já aconteceu com você? Aí você grita, mãe! Quando a gente é criança, né? Mãe, acabou o papel! Aí vem a mãe com o papel. Mas e se mora sozinha? Se não tem no estoque, acabou o papel toalha e o guardanapo. Helena, por que você está falando desse absurdo? Porque a gente não tem gratidão no nosso coração pela simplicidade das coisas que a gente precisa e Deus provê. Tem gente que não tem papel higiênico. Tem gente que não tem comida para pôr no prato e a gente joga rios de comida no lixo. Tem gente que não tem sabonete para tomar banho. Sabonete, tomar banho com sabão que lava roupa. Tem gente que não tem máquina de lavar. A gente não para pensar nisso. A gente se fecha no nosso mundinho colorido e ainda fica insatisfeito. A gente tem tudo que precisa. Tem a comida, tem a roupa, tem o calçado, tem o agasalho, tem uma cama gostosa, quentinha e limpinha para a gente se deitar.
E a gente pensa, todo mundo tem. Não, gente, muita gente não tem. Ficamos dispersos, distraídos, confusos, exatamente como os discípulos ficaram. A gente está na igreja, a gente é discípulo de Jesus, a gente ama Jesus, mas está todo mundo disperso, enfraquecido, amedrontado. Fugimos das nossas responsabilidades, com o próximo, principalmente. E, finalmente, desengasga agora em nome de Jesus. Finalmente, terminamos por negar a Cristo. Como que a gente nega a Cristo? Como eu disse aqui, não confessando, não assumindo ou desmentindo. Quantos ambientes você chega que você não tem coragem de dizer que é cristão? Meu Deus. Não, Helena, porque, sabe, a gente não pode agredir o outro, não pode mesmo. Mas os muçulmanos podem erguer os tapetinhos e adorar. Isso não é agressivo. E não é mesmo, ele tem direito lá, é a fé dele. Mas você não pode falar, Jesus, minha cunhada mora aqui, meu irmão mora aqui. Na universidade onde ela estuda, tem uma menina que é muçulmana, então todos os dias, no mesmo horário, ela vai para o fundo da sala, estende o tapetinho e vai fazer a adoração dela. Uma inspiração, né? Uma inspiração, a gente devia ser assim. Vai lá para o fundo, estende o tapetinho e faz a adoração dela. E o que é isso? Diferenças culturais. Vamos respeitar. No Brasil, nas Olimpíadas, uma moça jogou vôlei de praia com aquele pano, né? Com aquela roupa toda específica por causa do Islã. E a mídia aplaudiu. Que coisa linda, a diversidade, a liberdade das religiões, de se confraternizarem no esporte, a liberdade da fé, que coisa linda. Aí o Neymar colocou uma faixa escrito 100% Jesus, foi punido. Não foi só criticado, ele foi punido, ele teve que pagar uma multa. Bendito seja Deus, nós estamos no caminho certo. Porque ele falou que seria assim, que nós seríamos rejeitados, que nós seríamos vítimas de mentiras e calúnias, por sermos adoradores e seguidores dele. Mas aí a gente não quer passar por essa parte a gente quer pular. Então a gente é agente secreto do reino. Dan, 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 dan. Ninguém sabe que você é crente. Na hora de você manifestar a glória de Deus, dar uma palavra de Deus, eu tenho que respeitar. Você tem que respeitar. Mas o amor fala a verdade. Com doçura, com respeito, com consideração, sem rejeição, o amor fala a verdade. O amor aproveita as oportunidades que se apresentam. Mas tem um tanto de gente fingindo que não está sabendo o que está acontecendo. Negamos a Cristo. Negamos a Cristo quando vivemos na mesma casa com um monte de pessoas e somos crentes na igreja, mas não somos crentes em casa. Damos os restos para a nossa família. Negamos a Cristo quando falamos uma coisa na igreja e falamos outra coisa em casa. Quando servimos com excelência na igreja e não esquentamos nem a comida para o marido. Negamos a Cristo. Que Jesus é esse que entrou na nossa vida e nos tornou piores, nos tornou chatos, insuportáveis, arrogantes, presunçosos. Queima essas imagens, mãe! Isso tudo é mentira do inferno. Você é o Espírito Santo. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Ore. Apresente a sua fé. Use as suas oportunidades para falar, não, eu creio nisso. A Bíblia é o meu manual de fé. E a Bíblia diz isso, isso, isso e isso sobre a idolatria. Agora, mãe, você está aí adorando as imagens, mas eu também estou lutando com a minha idolatria, mãe. Eu tenho a idolatria também. É um sentimento que desagrada a Deus. Quando eu dou para homens o lugar que é de Deus. Quando eu adoro o pop gospel. Quando eu adoro o apóstolo, o bispo e o pastor.
Quando eu adoro posição, cargos, dinheiro, coisas muito menos santificadas. Nós também temos um sério problema, a igreja evangélica tem um sério problema com a idolatria. Helena, tira uma foto comigo. Não, não tiro não, porque eu não vou alimentar a sua idolatria. Não, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder? Não é idolatria não, Helena, é admiração. Porque você me abençoa tanto, Deus usa tanto a sua vida pelo YouTube. Pastor Reiner está lá no som. Ele está me dando voz. Ele está abençoando a sua vida. Quem veio aqui e pregou, cada flor, fez para abençoar a sua vida. Gente que cedeu lugar para você sentar, abençoando a sua vida. Mas você não quer tirar foto com eles, por quê? E quer tirar comigo? Vocês entendem que tem uma coisa errada por trás? É um afeto doente. E na hora que eu falei isso para você, às vezes você vem aqui na expectativa de uma foto e fala assim, estrela. Ou então pensa assim, não queria tirar mesmo. Ah lá, coitada. Ou então você pensa assim, nossa, que absurdo, que falta de amor, que falta de compaixão. Não, abraço tem para todo mundo. Atender, eu posso atender cada uma. Vai ser uma delícia te dar um abraço, te dar um beijo, falar com você, olhar você no olho, o que a foto não me permite. Eu não sou um produto, eu não sou uma coisa, eu sou uma pessoa. Eu sou sua irmã em Cristo. Agora é tão doido isso que quando você fala assim, foto eu não tiro, mas abraço eu dou. Eu amo abraçar as pessoas. Vem metade da fila. Se você fala, vai ter foto, chove. Por quê? Porque você quer ganhar a curtida no Facebook? Se amanhã eu cair num pecado escandaloso, minha foto vai continuar no seu álbum? Isso não é amor, isso é idolatria. Isso é um afeto doente, que fica frustrado, decepcionado, quando a pessoa, o alvo da sua adoração, não supre a sua expectativa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único digno da nossa adoração. Se Deus teve a misericórdia de usar a minha vida, apesar de mim, dos meus limites, dos meus muitos limites, se Deus me usou na sua vida, a glória é todinha dele. É Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que tem te levantado, é Ele que tem te curado, é Ele, a glória é dele, a glória é dele. Não deixa nada roubar a glória que é de Deus. Gente, nós estamos sendo roubados na adoração dentro da própria igreja. Eu já citei aqui esse caso das músicas. Quando a gente está cantando sobre nós, a adoração a Deus está sendo roubada. Eu entendo que tem um momento, aquele momento precioso, que a gente precisa de ser ministrado. E nesses momentos que a gente é ministrado, é tão bom a gente, por exemplo, colocar uma canção da Ludmila Febe. Alguém dizendo para você, né? Aguenta firme, não desista. É maravilhoso, não é? É maravilhoso a gente receber uma música que vai... Você está no carro, ó, um dia sombrio, você põe aquela música, é um ânimo. Bendito seja Deus pelos ministérios desses irmãos. Gente, mas vamos entender, a hora do culto é para Deus ser cultuado, é para Deus ser adorado, é para Ele ser entronizado, que a adoração ao Deus verdadeiro não seja roubada. Em nome de Jesus. Agora é para aplaudir. Ei, Deus! O Senhor é digno. É só Ele, se trata de quem Ele é e não de quem nós somos. Eu fui liberta, gente, de tanta pereba na minha vida, que vocês não têm noção. Eu ainda estou em obras, né? Todos nós estamos. A obra vai ser completada naquele dia que nós estaremos diante dEle. Seremos como Ele é. Mas até lá a gente está em obra. Todos nós. Cada um de nós está percorrendo um trecho da jornada. E o negócio é não parar. Continua. Continua, que enquanto você continua, Ele vai tratando, trabalhando, curando, restaurando, fazendo infinitamente mais. Não é assim? Mas quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus já fez. Eu fico, uau. Uau. Eu nunca pensei que eu fosse me ver livre das coisas que eu carregava nos meus ombros. Mas sabe o que mudou? Quando mudou? Quando eu me voltei totalmente para Deus.
Quando eu passei a amar a Deus não apenas com as minhas palavras, mas com a minha obediência. Quando eu comecei, aquele versículo entrou dentro de mim. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando esse texto tomou vida dentro de mim, eu, uau! Então amar a Deus não é só falar que ama, amar a Deus é obedecê-lo. E à medida que eu comecei a me preocupar, me inclinar e pedir a Ele para me ajudar a obedecê-lo, eu fui experimentando porções do seu amor. E quando eu comecei a beber desse amor, eu fui curada. As minhas emoções sempre me fizeram tomar atitudes precipitadas. As minhas emoções sempre fizeram eu ficar decepcionada com Deus, ou em dúvida, ou incrédula, ou com medo. A minha fé emocional só me dispersou, me distraiu, me amedrontou. Mas o dia que eu quis o relacionamento e a palavra passou a ser o meu farol. Não, o que a Bíblia diz sobre isso? Como é que Jesus se comportava nessa situação? O que ele disse para aquela mulher que estava desesperada? A tua fé te salvou. Não foi a tua emoção que te salvou. Então, Senhor, eu quero isso. Os discípulos eram homens controlados pelas emoções até aqui. Depois da ressurreição de Jesus, para mim a maior evidência da ressurreição de Jesus foi quem os discípulos se tornaram. 11 borra-botas. Todo mundo fugiu, gente. Todos eles morreram de maneira trágica. Trágica. Despedaçados, cortados, serrados, enforcados, crucificados. E a gente quer coroa. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Helena, eu lancei meu primeiro livro, a pessoa falou assim, Helena, Deus está te honrando. Aí veio a segunda pessoa, finalmente chegou o tempo da colheita. Helena, finalmente, hein? Glória a Deus, Deus está triunfando na sua vida. E aquilo começou a me incomodar, gente. Uma fila inteira falando a mesma coisa, aquilo começou a me incomodar, Eu falei, Deus, por que você está me incomodando tanto? O Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre me honrou. O Senhor sempre me protegeu, o Senhor sempre me podou amorosamente. Um livro. O que é um livro? É uma honra poder compartilhar o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas não é isso que me honra. E o Senhor me trouxe à memória como os discípulos morreram. Todos eles foram brutalmente assassinados, exceto João, que foi exilado, o que também não é algo fácil. Ser proibido de voltar para sua terra. Exilado. Nenhum deles teve um final glamuroso, triunfante. Exatamente como Jesus, né? Quando você olhava para Jesus na cruz, não parecia nada triunfante, mas é ali que ele estava triunfando sobre todo o principado e potestade. São os paradoxos divinos. Deus não honrou os discípulos? Deus frustrou os discípulos? Eu creio que não. Porque o apóstolo Paulo, já no final da carreira, fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver com a fartura e eu sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não estava falando de algo triunfalista, ele estava preso, passando necessidade, e ele falou, eu posso todas as coisas. Eu posso ser preso, eu posso ser açoitado, eu posso ser abandonado, eu posso ser traído pelos meus melhores amigos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé que eu tenho não é emocional. Eu tenho um relacionamento com Deus que me liberta do cativeiro emocional que esse mundo me propõe. Um mundo que estimula as minhas emoções todo o tempo. E você merece ser feliz, você merece ser feliz, você merece ser feliz. E onde está a parte de toma sua cruz e siga-me? Você merece ser feliz e o outro também merece ser feliz. O pessoal que está morrendo no engano merece ser feliz também.
Mas essa felicidade quem tem para dar é Deus. E quando a gente está nele, gente, até a tristeza salta de alegria. Porque a gente sabe que o que a gente está passando, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Feche os seus olhos. E eu queria te perguntar nessa noite, será que você está negando a Deus? Dispersa, amedrontada, ferida, emocionalmente vulnerável, movida pelas carências, movida pelo desejo. Tomando decisões precipitadas no meio da raiva ou da dor. Deus quer nos transformar de dentro para fora. A nossa transformação começa na raiz. Não tem jeito de eu falar com vocês aqui da aparência, dos frutos. Nós vamos falar sobre isso ao longo desse congresso. Nós vamos dando passos aqui. Então nós vamos começar da raiz. Como que você está se relacionando com Deus? De uma maneira superficial, emocional? A sua fé varia de acordo com as circunstâncias, o seu temperamento, a sua vontade. Então peça ao Senhor para nessa noite curar você, firmar suas raízes. Começa a contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor, quem Ele é. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos curados. Está tudo dando errado, você está no meio do furacão. Você está no barco com Jesus e tem água entrando para todo lado. E Ele está dormindo. Acredite. Ele tem um propósito. Talvez tem coisas que a gente precisa se arrepender. Você pensa que é o inferno, mas não é o diabo, é a mão do próprio Deus te resistindo. A Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Abre o seu coração nessa noite, mulher. Deixa Deus tocar naquela área da sua vida que Ele precisa tocar, Ele quer tocar. Sabe aquele quartinho escuro do seu coração? Deixa o Senhor te sondar. Deixa o Senhor te sondar. Deixa a sonda do Senhor ir no mais profundo da sua alma. Que tipo de fé, que tipo de relacionamento que você está tendo com Ele? Deixa o Senhor sondar o seu coração. Não esconda. Às vezes tem umas palavras que atingem a gente tão em cheio que a gente fica com raiva do pregador. Se eu te produzir esse sentimento hoje, não tenha medo não. Deixa o Espírito te confrontar, que Ele nunca confronta para o mal. Ele confronta porque Ele quer te trazer para um lugar mais espaçoso. Ele quer esticar a sua fé. Ele quer desenvolver esse relacionamento com você. Você não precisa de gostar de mim, mas atente para a palavra de Deus. Ela te chama nessa noite. O Senhor está te chamando. Vem para além. Vem para além. Vem para além das suas emoções. Sai das suas emoções. Sai desse cativeiro emocional. Confia na minha palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Talvez você tenha que fazer essa oração hoje no altar. Talvez você está vivendo há anos e anos e anos um relacionamento emocional com Deus. Quando você está bem, quando você está feliz, você ora, você canta, você adora, você agradece, você vem na igreja. Quando a luta chega, o deserto chega, o vale chega, você abandona. Ou talvez o contrário. Você só busca Deus no vale, no problema, na adversidade. Mas quando Ele te abençoa, Ele te prospera, Ele abre portas para você, você substitui Deus pelas horas de trabalho, você substitui Deus pelo entretenimento, pelas férias. Você tira férias de Deus. Eu não sei o que você está passando na sua vida hoje, mas eu não quero negar a você nessa primeira noite a oportunidade de vir ao altar e recomeçar. Essa é a delícia da gente pertencer a Deus. Sempre tem chance para o recomeço. Sempre tem lugar para o conserto. Sempre é tempo de repensar, reavaliar e recomeçar. Eu estou falando que você fez isso propositalmente. Pedro amava Jesus de verdade. Pedro tinha deixado tudo, as redes, e seguido Jesus por 3 anos. Ele entregou Jesus à sua vida. Mas ele estava totalmente equivocado na maneira como ele estava se relacionando com Jesus. E isso não produziu vida. Só dor, só medo, só precipitação. Depois Jesus se encarregou de curar Pedro, de restaurar Pedro. E Pedro virou um outro homem. Pedro se tornou o mais ousado, o mais valente, o mais corajoso. Ele deu a vida por Jesus, literalmente. E é isso que o Senhor quer nos tornar nessa noite. Pedros dessa geração. Mulheres que não se relacionam com Deus apenas emocionalmente, mas que estão dispostas a acreditar na palavra e a dar a vida pelo Senhor. Se você quer ser um Pedro dessa geração, se você quer ser transformado como Pedro foi, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar enquanto nós cantamos essa canção mais uma vez. E nós vamos orar juntas. Sonda-me, Senhor, e conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol
Senhor conhece cada uma dessas mulheres. Elas vêm diante do Senhor porque elas precisam de Ti. Deus, eu me uno às minhas irmãs nessa hora em súplicas e orações diante do Senhor. E eu te peço, Senhor, nos arranca da prisão das emoções. Tantas vezes presas à dor, presas ao passado, presas às angústias, presas aos abandonos que a vida nos impõe, presas às traições, presas às decepções, presas à ira, à raiva, ao ressentimento. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, liberta as suas filhas nessa noite. Corta esse laço, Deus, em nome de Jesus, que envolve as emoções das tuas filhas. Deus, em nome de Jesus, elas vêm à frente porque elas confessam publicamente que precisam do teu auxílio, da tua ajuda, do teu refrigério, da tua cura e da tua intervenção. E eu me uno a elas, Deus, e peço, intervém nessa hora, Senhor. Intervém com o teu poder, com a tua cura, com a tua libertação. Outras de nós, Pai, presas pelos prazeres, presas pelas distrações, presas pelas alegrias momentâneas, distraídas, Senhor, pelos prazeres que esse mundo traz, indiferentes à necessidade de quem está ao nosso lado. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, quebra, Senhor, quebra no nosso coração essa indiferença. Oh Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Pai, para a realidade onde nós estamos inseridas, para que sejamos a resposta. Que sejamos a resposta, Senhor. Deus, nos livra, Senhor, das decisões precipitadas. Tantas dores nós nos impusemos porque tomamos decisões pelas emoções. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos cura em nome de Jesus. Deus, levanta nessas mulheres a mesma ousadia com que o Senhor levantou Pedro. Depois da revelação de quem o Senhor é, Pedro virou outro homem, ousado, corajoso, destemido, entregue, rendido, adorador, extremista, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos leva a esse nível, Senhor, de te amar extremamente, de não negociar os seus princípios, de sermos ousados, mas amorosos como o Senhor é, de estarmos dispostos a cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, de estendermos os nossos braços ao aflito, de sermos os consoladores daqueles que estão abatidos, de compartilharmos as bênçãos que o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor nos levante como Pedro nessa geração. Que o Senhor nos levante como teus discípulos nessa geração. Não amedrontados, não dispersos, não irados, não emocionaloides, mas cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para a tua glória. Dá um abraço nessa mulher que está do seu lado aí. E dá uma palavra de bênção para ela.
Seja encorajada, minha irmã, em nome de Jesus.